Meu coração fala convosco confiante, e os meus olhos vos procuram, ó meu Deus. Senhor, é vossa face que eu procuro, não me escondais a vossa face, mas ouvi-me. Senhor, é vossa face que eu procuro, não me escondais a vossa face, mas ouvi-me. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei. Meu coração fala convosco confiante, e os meus olhos vos procuram, ó meu Deus. Senhor, é vossa face que eu procuro, não me escondais a vossa face, mas ouvi-me. Senhor, é vossa face que eu procuro, não me escondais a vossa face, mas ouvi-me. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Bom dia, amigos da TV Jornal da Cidade. E você que nos recebe no aconchego do seu lar. Bom dia, seguidores e internautas que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook. Caminhar com Jesus rumo à Páscoa é fazer um processo de transfiguração. Isto é, de transformação interior, que se expressa em atitudes externas de respeito, atenção e cuidado com o próximo e com o mundo. A obediência de Abraão, testemunho de fé, amor e confiança, indica como devemos agir para responder às iniciativas divinas, que para salvar-nos não poupou o seu amor ao Filho amado, manifestando-nos sua infinita misericórdia. Pessoas renovadas pela Páscoa de Jesus são aquelas que oferecem o que têm de melhor como colaboração para que reine no mundo a verdade, o amor, a igualdade e a paz. Que este encontro eucarístico nos dê a graça de crescer em nosso caminho de transfiguração, para sermos mais semelhantes a Jesus. Cantemos com alegria, iniciando nossa celebração de hoje. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. E eis nesse sangue
somente, Senhor, perdoas e purificas também, ó Jesus, maravilhoso esse Deus. Sim, de todo pecado. Que maravilha de amor. É homenagem ao Melo Suite. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sem deste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Sem deste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, tende compaixão do vosso povo que acolhe a conversão, reacendei em nós a chama batismal, ó dai-nos luz e vosso perdão, reacendei em nós a chama batismal, ó dai-nos luz e vosso perdão. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Do meu pecado todo inteiro, vem lavar-me e apagai completamente a minha culpa. Senhor, tende compaixão do vosso povo que acolhe a conversão, reacendei em nós a chama batismal, ó dai-nos luz e vosso perdão, reacendei em nós a chama batismal, ó dai-nos luz e vosso perdão. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Senhor, tende compaixão do vosso povo que acolhe a conversão, reacendei em nós a chama batismal, ó dai-nos luz e vosso perdão, reacendei em nós a chama batismal, ó dai-nos luz e vosso perdão. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Senhor, tende compaixão do vosso povo que acolhe a conversão, reacendei em nós a chama batismal, ó dai-nos luz e vosso perdão, reacendei em nós a chama batismal,
batismal. Ó, dai-nos luz e vosso perdão. Oremos. Ó Deus, que nos mandaste ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificando o olhar da nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Gênesis, capítulos 22, do 1 ao 9, o 9 ao 13, o 15 e o 18. Naqueles dias, Deus pôs a Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu único filho, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece aí em holocausto sobre um monte que eu em ti indicar. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estendas a mão contra o teu filho, e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusastes teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste desse modo, não me recuaste teu filho único. Eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência, como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoados todas as nações da terra, porque me obedecestes. Palavra do Senhor. Damos graças a Deus. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos, junto a Ele na terra dos vivos. Guardei a minha fé mesmo dizendo: é demais o sofrimento em minha vida, é sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos, junto a Ele na terra dos vivos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos, junto a Ele na terra dos vivos.
leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de 31 a 34. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus, que os declara justos? Quem condenará? Jesus Cristo, que morreu, mas ainda que ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por todos nós? Palavras do Senhor. Temos graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe então Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui? Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém, que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer: ressuscitar-se dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste domingo de Quaresma, iluminados pela transfiguração de Jesus Cristo, somos convidados a trilhar o caminho da conversão. O verdadeiro discípulo escuta a palavra, adere à vontade de Deus e transforma seu modo de agir e pensar. É desafiado a viver o amor incondicional que transforma a sua relação com Deus e com os irmãos e irmãs. Na primeira leitura de hoje, vemos o testemunho de Abraão, nosso pai na fé. Deus quis pôr Abraão à prova, pedindo-lhe o sacrifício do seu filho Isaque sobre uma montanha. Um aspecto histórico que influenciou esse relato é que o sacrifício de crianças era uma prática bastante comum entre os cananeus e nas colônias fenícias do norte africano. Israel condenava a prática e agia substituindo os sacrifícios humanos por animais. Para Israel, o primogênito humano deve ser resgatado e consagrado ao Senhor em sinal de uma aliança fecunda. No Salmo 115 e 116 cantamos: é sentida por demais pelo Senhor a morte dos seus santos, seus amigos. Deus estima seus filhos e filhas e não desejam que percam a vida. Por isso, ele nos oferece a vida eterna. Andarei na presença de Deus, junto a ele, na terra dos vivos. A segunda leitura da carta aos Romanos parece ser um hino de amor a Deus. Paulo diz para a comunidade que Deus nos ama sem reservas, de maneira que não poupou o seu próprio Filho. Iluminados pelo Novo Testamento, entendemos o sacrifício de Isaque. Prefigurou a paixão de Jesus. Deus não quer a morte do pecador.
mas que ele se converta e tenha uma vida em abundância. No altar nós não somos sacrificados, mas consagrados como filhos e filhas do mesmo Pai. A oferenda vem dele. O Filho unigênito é o Cordeiro que se entrega voluntariamente em nosso lugar. Remidos pelo ressuscitado, não se derrama sangue de homens ou animais, pois o Senhor é o Deus da vida. Nesta ação, Deus manifesta que sua glória é o homem vivo. O Evangelho de Marcos quer responder à pergunta: quem é Jesus? Jesus Cristo revela sua identidade gloriosa como o amado Filho de Deus. Ele é o maior dos profetas e mais que a lei. O relato acontece após o primeiro anúncio de paixão. O evangelista relaciona a transfiguração com a morte e a ressurreição de Cristo. Nota-se que elementos como alta, montanha, tendas, nuvem, sombra, roupas brilhantes e brancas são referências fortes a momentos da história bíblica em que Deus manifestou sua glória aos homens. E estas manifestações de Deus chamamos de teofania. Pedro, Tiago e João viveram essa visão externa da glória de Deus em Jesus. Hoje, diferente daquele momento místico, Cristo se revela em nosso interior quando oramos e vivemos a serviço de nosso próximo. Não é de admirar que Jesus leve justamente Pedro, Tiago e João para o monte, porque esses 3 discípulos formavam algo como um núcleo duro dos apóstolos. Os 3 estiveram presentes também em outros eventos, por exemplo, no jardim do Getsemane, quando Jesus se retirou com os 3 e esses infelizmente adormeceram enquanto o seu Senhor e Mestre lutava em oração. Tudo indica que Tiago, João e Pedro realmente dormiam muito bem, porque dormiram não apenas no Getsemane, mas também aqui na Transfiguração. Também é interessante notar o simples fato de que Jesus tenha levado companhia para o Monte da Transfiguração. Afinal, ele também poderia ter ido sozinho. Esse procedimento lembra o princípio do testemunho no Antigo Testamento, segundo o qual uma questão requer 2 ou 3 testemunhas. Eu penso que Jesus sempre deu valor a isso. Ele praticamente nunca se apresentou sem testemunhas, de modo que sua vida e obra ficaram tão bem documentadas como nenhum outro evento que aconteceu há mais de 2000 anos. Assim chegamos ao evento em si. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De qualquer modo, porém, ocorreu ali algo totalmente incomum diante de olhos de 3 testemunhas. Tentemos entender um pouco o fenômeno até então. Pedro, Tiago e João haviam conhecido Jesus exclusivamente como homem. É certo que Jesus era um homem extraordinário, mas ainda assim um homem. E agora, naquele monte, os discípulos viram pela primeira vez o seu Senhor em sua glória divina. Marcos relata que aquilo aconteceu enquanto Jesus orava. Jesus frequentemente se retirava para buscar o diálogo com o seu Pai Celestial. Ele vivia continuamente em íntimo contato com Deus por meio da oração. Como já se mencionou, os discípulos haviam adormecido. Seria-se talvez um problema fundamental para nós hoje? Não é frequente a fadiga nos acometer quando se trata de ir a uma reunião de oração ou até mesmo assistir uma missa. Não é comum desviarmos nossa atenção e deixar de orar. Não sendo cansaço, são os nossos pensamentos que de repente fogem por aí. Ou é do celular que toca, ou a correria da vida diária. Eu creio que muitos de nós não conseguimos mais aproveitar o silêncio e o retiro em oração com Deus, de vigiar e orar por aproximadamente 1 hora. Jesus buscava a proximidade do Pai, buscava forças, recursos, confirmação, e é exatamente isso que ocorre ali na presença dos 3 discípulos. Aliás, foi a única vez antes de sua morte e ressurreição que o Senhor Jesus se manifestou em glória. Ali na transfiguração, sua face mudou e sua divindade transpareceu majestosamente.
Por um momento, Jesus não foi apenas homem, mas pela primeira vez, sua natureza divina ficou visível para aqueles seus discípulos. Essa transfiguração foi uma amostra do futuro que viria o Senhor Jesus em toda a sua glória. Portanto, Moisés e Elias representam a lei e os profetas, que apontam para o Salvador que viria. Na verdade, a meta por excelência da lei e dos profetas é que o reino de Deus tem seu início em Jesus Cristo. A transfiguração ilustra também o fato de que a antiga aliança foi cancelada porque Jesus cumpriu a lei, e também a profecia atingiu seu alvo com a instituição da nova e eterna aliança em Jesus. Agora é a graça que ocupa o centro, não mais Moisés e Elias, mas apenas Cristo. Ali, durante a transfiguração, Jesus é confirmado por Deus Pai como aquele da qual testificam a lei e os profetas, o Messias como o Salvador do mundo. A presença de Elias e Moisés significa profecia e lei realizadas no Filho bendito por Deus, conforme roga a voz que sai da nuvem: este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. A visão desta glória futura tem um fundo de lição. O discípulo de Cristo deve trilhar o mesmo caminho do seu mestre. Marcos relata do que tratou o diálogo entre Jesus, Moisés e Elias. Eles falaram sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém há poucos dias depois. Tratava-se, portanto, de um cumprimento, a saber, da lei e dos profetas. Tratava-se da missão do Senhor Jesus, daquilo que ainda o aguardava: a luta atroz do Getsemane, a tortura, o escárnio, a negação, a traição, o abandono por Deus e, finalmente, a crucificação. Sim, ele haveria de morrer em Jerusalém durante as festas da Páscoa e na cruz, conforme predissem a lei e os profetas. E Jesus sabia disso. Ele já havia anunciado sua morte. Como vocês sabem, estavam a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem seria entregue para ser crucificado. Prever a morte não é tão difícil, mas dizer quando e onde é exatamente como já requer bem mais. Jesus sabia onde o seu caminho o conduziria, e a transfiguração foi como uma confirmação de que esta era a única via possível e correta para a reconciliação do homem com a humanidade, do Deus com a humanidade, do Cristo com a humanidade. Muitos de nós gostaríamos de uma Páscoa sem cruz. No entanto, a cruz de Jesus permanece no alto do monte como sinal de amor incondicional de Deus por nós. A cruz é porta da transfiguração, escada que liga a terra e o céu e braços que acolhem a humanidade inteira. A cruz é caminho que conduz ao ressuscitado. Não devemos perder tempo perguntando como Deus nos prova. Desafios e superações também são inerentes à vida cotidiana. A melhor atitude é a prontidão. Eis-me aqui. Acompanhada de esperança no Senhor. Aprovação, crise ou cruz é momento para amadurecer a fé, de passarmos ao amor mais elevado. Essa dinâmica deve ser aplicada na vida comunitária e familiar, que requer paciência e renovação de esperança por causa da pandemia. Os discípulos ouviram a assustadora voz de Deus e o testemunho vinculado a ela: este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Não tiveram coragem de olhar para cima, mas então sentiram as mãos do Senhor Jesus e ouviram sua voz que dizia: não tenham medo. É a mão cheia de graça de Deus que toca neles, e é o seu apelo a confiar nele. Jesus nos permite levantar e até nos possibilita olhar para a face da glória de Deus. Ali, a transfiguração coloca-se literalmente diante dos olhos dos discípulos, aquilo que importa. Eles não viram mais ninguém além de Jesus. No final,
Depois da transfiguração, Jesus pede a seus discípulos que guardassem sigilo por causa da incompreensão dos homens da época, os quais ainda não estavam preparados para compreenderem tudo quanto Jesus fazia ou ensinava. Era preciso que o tempo lhes fosse aumentando o cabedal de conhecimentos espirituais, a fim de aprenderem o significado das palavras e dos atos de Jesus. Caso os discípulos espalhassem certas particularidades que o mestre lhe mostrava, possivelmente surgiriam dúvidas, confusão e mesmo até o descrédito de sua missão. Que neste tempo favorável abramos nosso coração à ação do Espírito Santo para que ele nos converta profundamente ao amor do Pai e principalmente ao amor ao próximo. Deixemos que Jesus nos transforme em pessoas novas por dentro e por fora. Que o reconheçamos como nosso único e legítimo Salvador, entendendo que Jesus é o Filho amado do Pai Celestial e que nosso dever é escutar o que Ele diz, que não tenhamos medo, pois que Ele está conosco todos os dias até os confins dos tempos. Amém? Amém. Façamos então a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, oremos ao Pai do céu, pedindo-lhe pela mediação de Jesus Cristo a graça de escutar a sua voz, e imploremos humildemente: transfigurai-nos, Senhor, em vossa misericórdia, para que a nossa comunidade, as suas paróquias, escute a voz do Espírito que os convida a converterem-se claramente ao Evangelho. Oremos. Transfigurai-nos, Senhor, em vossa misericórdia. Para que a nossa pátria, em todo o mundo, surjam homens responsáveis e decididos, que trabalhem pelo bem dos cidadãos, oremos. Transfigurai-nos, Senhor, em vossa misericórdia. Para que os cristãos do Oriente e do Ocidente sejam homens e mulheres de fé como Abraão e obedeçam sempre à voz de Deus, oremos. Transfigurai-nos, Senhor, em vossa misericórdia. Para que os doentes que estão em agonia acreditem no grande amor que Deus lhes tem e se entreguem nas mãos do Salvador, oremos. Transfigurai-nos, Senhor, em nossa misericórdia. Para que os membros desta comunidade recebam a luz de Cristo transfigurado e vivam sempre na presença do Senhor, oremos. Transfigurai-nos, Senhor, em vossa misericórdia. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederdes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio.
Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, nosso Espírito Santo, sopro restaurador da vida. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. elevo o cálice da minha salvação, Invocando o nome santo do Senhor. Recebe, Deus, amigo, estes dons que te trazemos. Felizes entre todos a partilha nós faremos. Ó Deus Pai, a ti trazemos pão e vinho mais uma vez. Um só corpo nós seremos, com Jesus e pela paz. vou cumprir minhas promessas ao Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. O pão e o vinho, aleluia. Por isso oferto um sacrifício de louvor, Invocando o nome santo do Senhor. Ó Deus, que este sacrifício nos purifique e renove, e seja fonte de eterna recompensa para os que fazem a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhe mostra na montanha sagrada todo o seu esplendor, e com o testemunho da lei e dos profetas, simbolizados em Moisés e Elias, nos ensina que, pela paixão e cruz, chegará a glória da ressurreição. E enquanto esperamos a realização plena de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 3 vezes santo, 1000 vezes santo, santo é o Senhor. Santo, 3 vezes santo, 1000 vezes santo, santo é o Senhor. Os céus e a terra proclamam que Deus é poderoso, que Deus é 1000 vezes santo. Milhares de vozes proclamam num coro harmonioso que Deus é 1000 vezes santo. E nós reunidos aqui também proclamamos que Deus é santo, é santo, é santo. E nós reunidos aqui também proclamamos que Deus é santo, é santo, é santo. E santo é aquele que vem em nome do Pai. Jesus também é santo. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas.
Na verdade, ó Pai, sois santos e fontes de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossas oferendas, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em minha memória. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertaste pela cruz e ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na credade com o nosso bispo Ronaldo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, São Francisco e São Jorge, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salva. Uma voz do céu ressoa: Eis meu filho muito amado, nele está meu bem-querer. Escutai o que ele diz, nele está meu bem-querer. Escutai o que ele diz. Louvai o Senhor, bendizei-o. Louvai o Senhor, servos seus. Louvai o Senhor, porque é bom. Cantai ao seu nome suave. Uma voz do céu ressoa: Eis meu filho muito amado, nele está meu bem-querer. Escutai o que ele diz, nele está meu bem-querer. Escutai o que ele diz. Eu bem sei que o Senhor é tão grande, que é maior do que todos os deuses. Ele faz tudo quanto lhe agrada, nas alturas dos céus e na terra. Uma voz do céu ressoa: Eis meu filho muito amado, nele está meu bem-querer. Escutai o que ele diz, nele está meu bem-querer. Escutai o que ele diz. Escutai o que ele diz. Oremos. Nós comungamos, Senhor Deus, no mistério da vossa glória e nos empenhamos em render-vos graças, porque nos concedeis ainda na terra participar das coisas do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu queria lembrar a todos que todos os domingos, a partir das 10h30 da manhã, nós estaremos aqui sempre com a Santa Missa em seu lar. Qualquer pedido de oração, qualquer pedido que você precisa fazer, pode ser feito na mesma página deste site que você assiste a Santa Missa em seu lar. Um bom domingo a todos. Muito obrigado. Muita cautela ainda por causa da pandemia. Paciência para receber a vacina. O seu momento chegará. E continue tomando todos os cuidados necessários para que ela não o pegue desprevenido. Vigiai e orai sempre. Vamos à bênção e às nossas despedidas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu o vosso Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O espírito de sabedoria e a fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para podermos, com Cristo, celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Damos graças a Deus. Neste tempo quaresmal, ó Deus da vida, a tua igreja se propõe a superar a violência que está nas mãos do mundo e sai do íntimo. Bom domingo a todos e até a semana que vem, quando nós voltaremos a apresentar a Santa Missa em seu lar. É derramar em vez